A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos a mais uma lições bíblicas, segundo trimestre de 2018, lição de adultos, valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Lição 5 traz o título Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Esta é a lição que vamos estudar esta semana. O nosso textuário se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que está escrito: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. A nossa verdade prática nos traz dizendo: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, no capítulo 13, versículos do 3 ao 5, e também em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, e no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos do 3 ao 5, versículos 7, 10 e 11. Nessa lição, nós temos como objetivo geral estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Vamos também, nesta lição, mostrar a perspectiva bíblica acerca da pena de morte, expor o conceito e as implicações éticas da eutanásia e conscientizar sobre o aspecto sacro da Glória a Deus. Então nós temos aqui uma boa bagagem de assuntos para estar abordando. Vamos estudar e mexer com as emoções das pessoas, porque perguntas como esta dão a dimensão do drama do tema. Não sei, como por exemplo, não seria justo que uma pessoa que mata também morra? Como não pensar em pôr fim ao sofrimento intenso da pessoa que amamos? São questões que muitas das vezes, perguntas que chegam às nossas mentes e que muitas das vezes nos leva, como já disse no início, né, e a nossa lição, né, na interação com o professor, nos fala que vai mexer com as nossas emoções, porque muitas das vezes a nossa emoção nos leva a acreditar em algo que muitas das vezes nos foge, ou melhor, nos faz apartar daquilo que verdadeiramente o Senhor quer para nós. Primeiro, o cristão e a pena de morte. No Antigo Testamento, a pena de morte era determinada por Deus. Nós podemos observar, você vai olhando aí na sua Bíblia e acompanhando, porque fica difícil para mim, meus irmãos, se eu for ler, fica muito longo o vídeo se eu for ler cada referência. Mas veja aí na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, em Êxodo, no capítulo 21, versículo 25, em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, amém? No Novo Testamento, nós vemos Ananias e Safira passando pela pena de morte. Aí você já vai para Atos, capítulo 5, versículo 3. Não estou abordando e mostrando, falando com vocês a respeito de quê? Pena de morte, mostrando referências no Antigo Testamento, que a pena de morte era determinada por Deus, e dando referência em Atos, no capítulo 5, versículo 3, onde no Novo Testamento nós vemos também Ananias e Safira passando o quê? Pela pena de morte. Nós talvez vemos em Romanos, no capítulo 13, no primeiro versículo 1 e 2, que a autoridade tem o direito de trazer a espada. Mas tudo sobre a égide da autoridade dada por quem? Por Deus, e não por leis humanas, que elas são falhas. A justiça humana é falha. Há os erros judiciários em que um inocente foi morto em lugar do culpado. E há perseguições políticas, os abusos da autoridade. Assim, cremos que o cristão não deve ser favorável à pena capital, mas à prisão perpétua em caso de crimes hediondos. Isso só foi apenas algo que eu trouxe a respeito da pena de morte, que é bom dar uma olhada, e a nossa lição vai nos fazer isso. Dar uma passada ali pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, e aí eu te dei algumas referências, né? Já fazendo uma síntese do que podemos ver a respeito nas Escrituras, falando a respeito da pena de morte, certo? E nós também, nesta lição, vamos abordar sobre o tema da eutanásia. É certo, como eu já perguntei,
é certo, seria justo, né, que uma pessoa, como não pensar em pôr fim ao sofrimento intenso da pessoa que amamos, né? Às vezes a gente acha que a pessoa está sofrendo, que nós devemos não permitir que ela sofra, assim, praticando a eutanásia, nós poderemos, com aquele ente querido, nós vamos tirá-la do sofrimento, não é? Vamos conhecer o conceito de eutanásia. Etimologicamente, a palavra eutanásia tem origem em dois termos gregos: eu, com significado de boa ou fácil, e thanatos, que significa morte. A junção destes dois termos resulta na expressão boa morte, também conhecida como morte misericordiosa. O vocábulo foi inicialmente usado pelo filósofo inglês Francis Bacon, que entre 1561 até 1627. No sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte de pacientes em estágio terminal ou que estejam padecendo de dores intensas em consequência de alguma doença incurável. É o ato de matar o doente para não prolongar o grave quadro de seu sofrimento e de seus familiares. As formas usadas podem ser classificadas em eutanásia como passiva ou ativa. A primeira, no caso passiva, consiste em desligar as máquinas e os aparelhos que mantêm o paciente vivo. E a segunda, a ativa, requer a aplicação de qualquer droga que possa acelerar o processo de morte. Aí é que está. A prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Nos aspectos legais, a Constituição brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida. Não é isto? Eutanásia, como eu já disse, quer dizer boa morte. Refere-se a tirar a vida de doente terminal, como eu já disse para vocês, que sofre muito, não tendo muita solução, evitando prolongar sua dor, desligando os aparelhos, né, aplicando injeção letal, etc. Mas aí chega a pergunta: é certo para o cristão? A Bíblia diz: não matarás. Há quem diga que deixar morrer misericordiosamente, né, como eu já disse a vocês, que é uma das formas de se conhecer do conceito de eutanásia, não é o mesmo que matar misericordiosamente. Deixar não é o mesmo que matar. Olha a questão. É um dilema para o cristão, pois cremos que sempre há possibilidade de que Deus faça um milagre, mesmo no instante final, e até mesmo ressuscitar um morto. Então vai de encontro à nossa fé. Cremos ou não cremos que Deus tem poder para realizar milagres? Cremos que não é correto tirar a vida de ninguém que está doente, mas deve-se envidar todo o esforço na tentativa de sua cura, seja por medicamentos, seja pela oração da fé, como diz ali em Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16. Enfim, nós temos que estar prontos para estar crendo, confiando e pondo em prática aquilo que o Senhor determinou para nós. Se há a fé, temos que crer que Deus pode operar o milagre, a cura e até levantar dos mortos, se assim Ele o quiser. Não é isto? Mas vamos lá para como eu estava falando para vocês, voltando àquele assunto de que as implicações da eutanásia é de ordem legal, moral e ética. Não foi isso que eu disse? Na Constituição brasileira, como eu disse, a inviolabilidade do direito à vida está no artigo 5º. Enfim, assim o que? A eutanásia é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, no artigo 122. No entanto, tramita no Senado Federal o projeto de lei número 236/12,
no novo Código Penal, onde o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem cometer a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. Nas questões de ordem moral, nos deparamos com a violação do sexto mandamento, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. E quando a eutanásia é consentida pelo paciente, surge o problema do pecado de suicídio. Pergunta-se ainda, a quem mais interessa a eutanásia? Ao paciente ou ao seu plano de saúde? As motivações parecem ser mais econômicas que humanitárias. As indagações éticas podem ser assim resumidas. É lícito exterminar pessoas doentes? Quem tem poder para decidir sobre a morte? Não é? São questões que nós devemos ver. Infelizmente, está na moda tomar o exemplo do perdão de Jesus para justificar uma pessoa que vive na prática do pecado. Não por acaso é comum, em nome do amor, defender, por exemplo, uma pessoa na prática da prostituição, né? Anunciar o evangelho de amor sem o apelo ao arrependimento de pecado não é apresentar o evangelho inteiro. Nesse sentido, a Bíblia de Estudo Pentecostal contribui muito sobre o tema. Nem eu te condeno. Quando foi quem disse essa frase? Jesus. Então, a atitude de Jesus para com essa mulher revela seu propósito redentor para a humanidade. Ele não a condena como pessoa indigna do perdão, mas a trata com bondade, clemência e paciência. Para quê? Para levá-la ao arrependimento. Há salvação para ela, uma vez que renuncie. Olha aí a condicional de Deus. Uma vez que renuncie ao adultério e volte para o seu próprio marido. Seria, no entanto, mais do que blasfêmia dizer que estas palavras de Cristo mostram que ele considera trivial o pecado de adultério e indescritível mágoa e miséria que ele provoca para os pais e seus filhos. O que Cristo ofereceu a essa mulher foi a salvação e o livramento da sua vida de pecado. Então, a condenação e a ira de Jesus seriam uma porção futura, caso ela recusasse e arrependesse e ingressar no reino de Deus. Certo? Então, mostremos, pois, que Deus tem um firme compromisso com a pessoa humana, desde a concepção até a morte natural. Nesses tempos difíceis e trabalhosos, que jamais nos refugiemos no politicamente correto. Antes, explicitemos a nossa posição como sal da terra e luz do mundo. Todos haverão de saber que somos contra o aborto e a eutanásia, pois a vida é sagrada aos olhos de Deus. Se a Bíblia, em algum momento, fala de uma morte boa e desejável, certamente não é a eutanásia. A única morte desejável e boa que encontramos na palavra de Deus é o morrer na esperança cristã, conforme realça o apóstolo Paulo, quando ali na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Certo? Aí volto a perguntar: quem tem poder para decidir sobre a morte? A Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência. Não é isso que nós aprendemos? E o que ele próprio sustenta todas as coisas. Deus não criou somente a matéria, mas criou também toda a espécie de seres vivos, bem como o ser humano. A humanidade, como obra-prima, é uma criação especial e distinta. Então, Deus a criou sua imagem e semelhança, característica não dada a outra criatura. A vida humana passou a existir por causa da vontade do Altíssimo.
bem como permanece agora. Todas as coisas subsistem por ele. O Criador, ele tem o controle soberano de toda a vida. E essa tem origem aonde? Nele. Em Atos 17, 25 nos dá a base, pois diz assim: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Portanto, o Deus vivo é a fonte originária da vida e só ele, somente ele, tem autoridade exclusiva para concedê-la ou tirá-la. Certo? A vida humana é sagrada, porque a sua origem é divina. Por conseguinte, existe a proibição de alguém tirar intencionalmente a vida de outro ser humano. A dignidade da vida humana, ela deve ser protegida e preservada antes e depois do nascimento, desde o momento da concepção até seu último instante de vida. Quem determina é o Senhor. A vida deve ser respeitada e valorizada como dádiva divina. No caso de alguma enfermidade, o paciente tem o direito de receber tratamento adequado, tanto na busca da cura como no alívio de suas dores, né? Procedimentos dolorosos e ineficazes podem ser evitados a fim de resguardar a dignidade humana. Porém, exterminar a vida é uma afronta ao príncipe da vida. Se a vida é sagrada por ocasião da concepção, logo não poderá deixar de sê-la em seu derradeiro dia. Buscar a morte como alívio para o sofrimento é decisão condenada nas Escrituras. Jó, por exemplo, embora sofrendo dores terríveis, reconheceu o caráter sagrado da vida e não aceitou a sugestão de sua esposa em amaldiçoar a Deus e morrer. Por fim, no capítulo 42 de Jó, no versículo 2, nós vemos o patriarca enaltecer a soberania divina sobre a existência humana. Então, a vida humana, sua sacralidade e dignidade tem origem em Deus. Atentar contra esse dom divino é colocar-se contra a soberania de Deus. O autor da vida, o poder absoluto sobre a vida e a morte, pertence a Deus. A atual ideologia que propaga o direito do homem em exterminar a própria vida ou a do outro viola o propósito divino. Amém? Então, Deus te abençoe. Eu sou Rosa Marques. Se você, já peço que você clique aí em gostei para nos ajudar. Clique em gostei neste vídeo. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito. Clique no sininho para estar recebendo as notificações. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, viu? E venha mais vezes aqui visitar este canal. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus e tenha uma boa aula na paz do Senhor.